Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos nesse período aí de quarentena, né? Confinamento. E a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus e estar estudando a palavra. E eu quero dar uma palavrinha rápida de revisão do nosso instituto que nós temos ali na igreja. Você está convidado a fazer parte se você não conhece. E você que está fazendo aula com a gente, vamos dar uma revisada aí nessa primeira aula que a gente teve bem rapidinho, tá? Coisa rápida. Nós estamos falando sobre adoração, esse está sendo o nosso módulo, e a gente está trazendo uma linha para entendermos a adoração de uma forma mais profunda e ao mesmo tempo simples e prática, tá? Então, a gente tem muita dúvida sobre o que é adoração. A gente vive num... Você vai ouvir, o rapaz do ovo vai ouvir tudo aí, mas não tem problema não. Foca aqui em mim. Tem uma construção aqui na frente também, então, mas vamos lá. A gente não consegue definir muitas vezes a questão da adoração hoje porque ela perdeu a essência, né? Isso a gente viu na nossa primeira aula. Quais são os valores básicos da adoração? A adoração perdeu a sua essência, ela tá mais como um rótulo de um estilo musical do que precisamente de uma essência que a gente tem que ter para servir a Deus, né? Como algo que é o resplandecer da santidade na nossa vida. Na verdade, a gente tem que olhar nessa ótica. Então a gente muitas vezes não consegue definir exatamente o que a adoração é e o princípio básico daquilo que ela precisa representar para nós, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nessa primeira aula. Estou com meu tereré aqui, ó, vou estar tomando enquanto a gente está conversando, não fico sem, tá meio friozinho, mas a gente toma um té. E vamos lá, a palavra adoração, né, ela perdeu sua essência, conforme eu estava falando aqui, mas a gente precisa restaurar isso no nosso coração. Viver uma vida de adoração faz parte da vida de um servo de Deus, de uma pessoa que deseja viver uma vida intensa na presença de Deus. E nós precisamos reatar isso na nossa vida. Tem uma frase do Tozer. Então, você que faz o Didaquê com a gente, se quiser acompanhar na sua apostila, a gente vai fazer uma revisão rápida da primeira aula. Existe uma frase do Tozer que fala que a joia que falta na coroa do cristianismo evangélico é a adoração. É a joia principal dessa coroa que está faltando para que a gente possa viver uma vida plena em Deus. E existem valores básicos e primordiais na adoração que a gente precisa ressaltar nesse tempo. Eu falei um pouquinho sobre algumas palavras que representam a adoração na Bíblia, né? Entre elas eu falei proskuneu, que é o fato de você se render em submissão a Deus, é o fato de você adorar Ele rendido, né? O significado, na verdade, a maioria das expressões do Novo Testamento é proskuneu. E a gente precisa colocar isso no nosso coração. Essa palavra traz a ideia de beijar a mão, se rendendo, sabe? A expressão é bem literal ali no dicionário Strong, fala que é como um cão que lambe a mão do seu dono, que assim, um lance de exaltação muito mais profundo, né? Nós falamos sobre a palavra latreia, tá? Proskuneu, se tem um exemplo, Mateus 4:10. Falamos sobre a palavra latreia, que é o fato de você servir, né? O fato de você adorar na questão de um serviço, de um culto a Deus, né? Você render um culto a Deus, um trabalho. No caso, quando a gente está na comunidade do templo, ali na comunidade da igreja, é o fato de servir em algum ministério, de alguma forma. Só que a gente muitas vezes tem uma ideia de que a adoração só é ligado a quem toca música, né? E não tem nada a ver. A pessoa que está abraçando ali na recepção é um adorador. A pessoa que está cuidando das crianças é um adorador, porque a adoração tem a ver com o que faz, mas com a forma que faz. Isso aí em Romanos 12:1, né? Que ofereceu um culto racional, está falando sobre essa expressão, latreia. Aí a gente falou sobre a sebeim, que é a reverência, né? Que é o fato de você se render a Deus. Está escrito lá em Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Esse texto eu quero ler, é um texto muito bonito. E Marcos, capítulo 7,
Deixa eu achar aqui. Versículos 6 e 7. Fala assim: respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É o lance de você adorar em vão, né? É a reverência que é só de boca. Então, essa adoração é a essência, é algo que está no coração. É você se render a Deus completamente, entregando tudo que você é. E a última que a gente falou é liturgeu, né? Liturgia, que é o fato de você realizar um serviço sacerdotal a Deus. Isso é muito legal. Há um texto aí de 1 Pedro 2,9, que é muito interessante, que nós somos sacerdócio real. Então a gente precisa entender que essa função sacerdotal, eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, é uma essência que precisa ser restaurada na igreja hoje, principalmente em relação à adoração, né? Principalmente em relação ao serviço sacerdotal como adoração a Deus. Então, a adoração, ela está na Bíblia desde quando a Bíblia foi escrita, antes, né? A Bíblia foi escrita por Moisés ali, mas desde a criação do mundo, a adoração tá na essência disso. Então, a gente precisa focar as nossas vidas nessa vida de adoração novamente, para que a gente possa viver completamente isso. Então, é uma pergunta para que a gente reflita: o que é adoração para mim e para você? Não vai pensar apenas no que eu falei, às vezes você já tinha esse pensamento, mas o que é adoração para mim e para você hoje, no sentido que a gente entende exatamente? Será que a gente não está vivendo uma adoração baseada só em que alguns cantores cristãos falam, ou a gente está vivendo adoração só no momento do louvor ali na igreja, em que as músicas são tocadas? Então a gente precisa pensar bastante nisso, tá? E a adoração na sua essência. Primeiro que a adoração, ela não é um estilo musical, como eu já falei. A adoração não é um tema de CD. A adoração, na verdade, de certa forma, é bem difícil de se definir isso, porque é uma coisa que é uma vida que vai transformando cada vez mais áreas da nossa vida, né? Isso a adoração define muito legal. E a gente precisa restaurar essa adoração no nosso coração para que a gente consiga romper cada dia. A nossa vida com Deus, ela vai romper diante da vida de adoração que eu tenho. E eu vejo que a melhor forma de você demonstrar adoração é o comprometimento que você tem em ser como Jesus. É o comprometimento que eu e você temos em agir como cristãos autênticos, demonstrando que Deus está mudando a nossa vida, demonstrando que o sangue de Jesus não foi pago, não foi jogado, não foi derramado em vão. Essa é a melhor forma de adoração, não é porque a gente canta ou não, que a gente escuta ou não, é como a gente tem se comportado diante das pessoas de forma que as leve a Deus. Essa, para mim, é a melhor forma de adoração. E a gente precisa ressaltar no nosso coração essas questões. Então, adoração é vida comprometida com Deus e com o próximo. A gente precisa ressaltar o lance de você, não é adorar o próximo não, tá? É o fato de estar comprometido a gerar transformação na vida de quem está perto de nós. Nós estamos estudando um livro chamado Humildade, e esse livro ressalta muito isso. Cara, a gente precisa urgente mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão de reino de Deus, porque a maioria das pessoas que estão na igreja hoje tem uma visão de uma cosmovisão, uma visão de reino voltada para o seu ego, para a sua idolatria pessoal, para aquilo que ela quer. É por isso que hoje as pessoas só pensam na igreja, em sua grande maioria, pensam só numa vida próspera, uma vida abençoada, não pensam mais na questão de uma vida de morte, como o Romanos 6 fala. E aí a adoração vai ficando de lado, porque uma das características da adoração é renúncia, você deixar o seu eu de lado para viver a essência de Cristo. E se eu não consigo renunciar, se o meu ego está tão latente dessa forma, eu não consigo ver uma vida de adoração completa. Então é um comprometimento com Deus e com o próximo. Eu tenho humildade para aceitar o meu irmão, para perdoar o meu irmão, para viver ao lado dele, faz parte de uma vida completa de adoração. Adoração é o resultado de uma experiência pessoal com Cristo. Nós tivemos um encontro com Jesus e esse encontro precisa ser ressaltado nas nossas vidas através de uma vida de rendição, adoração, de entrega total.
A palavra fala que ele é o nosso Salvador, mas ele tem que ser também o nosso Senhor. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele precisa ser o meu Senhor, precisa ser o seu Senhor. O Senhor é aquele que domina, é aquele que toma conta. É outro assunto que a gente pode falar bastante depois, mas eu e você somos comprados pelo sangue de Jesus. Significa que nós não somos mais nossos, nós somos dele. Ele nos comprou, a gente é dele. Adoração é a expressão de um relacionamento diariamente com Cristo. Quando a expressão diária não é o fato de todo dia você ter que orar. Isso aí, irmão, tem que fazer. Todo dia tem que ler a Bíblia. Isso aí é básico, isso tem que ser. Mas quando eu coloco aqui que é uma expressão diária, de uma vida diária, constante, é que constantemente nós temos que estar revendo a forma que nós estamos agindo, a forma que nós estamos pensando, a forma que nós estamos nos posicionando, para que a gente não viva uma vida superficial. Para que a gente não viva uma vida simples no sentido de não ver o evangelho completo, né? A gente não é perfeito, mas a gente precisa buscar gradativamente ver um evangelho mais pleno, mais fiel, mais autêntico ali. Então a gente precisa muito desse viver diário na presença de Deus. A adoração é menos fórmulas e mais agir de Deus. Isso é evidente, né? A adoração não se encaixa numa estrutura. Ela não é uma forma de fazer as coisas, não são regras que você tem que cumprir ou não cumprir, isso não, mas passa longe de adoração, é o contrário de adoração, isso é religiosidade. Você tem que ficar cumprindo algumas regras ali, né? Ah, pode isso, não pode aquilo. Irmão, é pecado? Não pode fazer, acabou. O problema é que às vezes a gente não sabe nem definir o que é pecado ou não, né? Estava escutando uma conversa esses dias e muita gente hoje pensando que pecado é aquilo que, se para mim não é pecado, então não é pecado. Não, irmão, se a Bíblia fala, acabou, é pecado, ponto final. E a gente vê uma vida de adoração, é ver uma vida sem essas regras norteando a nossa vida no quesito humano, sabe? As regras humanas, tem que vestir isso, tem que fazer aquilo. Cuidado com isso, tá, irmão? Eu sei que a gente precisa ter senso, a gente precisa ter noção. Não precisa, o problema é que muitas pessoas hoje estão agindo de qualquer forma dentro da igreja, achando que essa libertinagem é o que Deus quer delas. Não. Essa libertinagem não é o que Deus quer, pelo contrário, Ele nos chamou para liberdade, não para libertinagem. E essa liberdade precisa ser tão evidente que eu coloque o meu irmão acima de mim. Isso porque a liberdade ela precisa ser controlada pelo amor. Isso a gente precisa entender e faz parte de uma vida de adoração, com certeza. Adoração é reconhecer que Deus é a única plateia. Isso aqui, irmãos, eu tenho falado muito em ministrações sobre oração, sobre a questão da contemplação. Você contemplar a Deus. Até estou fazendo um vídeo aqui no fundo de casa, perto das orquídeas da minha esposa aqui. É uma área que eu gosto muito. Porque, mano, tudo que Deus faz é lindo. Né? Você pode ver os pássaros, as árvores, as flores, tudo que Deus faz é belo. A gente muitas vezes não está tendo tempo de contemplar aquilo que Deus está fazendo, sabe? E a gente precisa entender que Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é a essência de tudo. Adoração é caminhar com equilíbrio. Isso aqui, irmãos, é sensacional, porque o que falta para muitas pessoas dentro do contexto familiar de igreja é entender equilíbrio, sabe? Muitas pessoas estão levando para os exageros, né? E aí o ruim do exagero é que ele mostra uma coisa que não é por dentro, né? Ele mostra para fora uma coisa que não é por dentro. O exagero é assim. E tem muita gente hoje vivendo uma vida infantil, está vivendo uma vida de criança cristã, né? Mesmo sendo um adulto, porque não tem equilíbrio, não sabe dosar a sua vida, aquilo que faz. É uma entrega completa e total a Deus. Eu vou terminar falando sobre isso aqui. A adoração é uma entrega total e completa a Deus. E a gente precisa ressaltar isso nesse tempo, porque, querido, como eu falei aqui já, nós somos comprados por sangue. Ele nos comprou. Se você, na verdade, aceitou ser comprado, aceitou que o sangue purificasse teus pecados e pediu para Jesus ser o seu Senhor, então você foi comprado pelo sangue, você precisa se entregar totalmente a Ele. Eu preciso me entregar totalmente a Ele. Então eu gostaria muito que você ressaltasse isso nesse tempo. Nós vemos um período em que as pessoas, elas querem Jesus como Salvador, mas elas não estão querendo Jesus como Senhor. Elas são guiadas e controladas pelas suas emoções. E a adoração,
apesar de mexer com as nossas emoções, a nossa vida de adoração nunca pode ser pautada nas emoções que nós estamos sentindo. Não pode. Então, amado, essa foi uma revisão da nossa primeira aula. Eu queria que você tivesse um tempo de meditação, se você puder. Você que não faz parte do nosso Instituto de Daqui, né? Você leia os textos que eu coloquei aí. A gente vai estar falando, no próximo vídeo que eu fizer, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa segunda aula, que é o lance do espírito, de adoração no Espírito e em verdade. E eu gostaria muito que você entrasse mais em Deus, não como um chavão evangeliquez que acha que entrar em Deus é só ficar orando e lendo a Bíblia. Não, irmãos, isso é parte da vida cristã. Orar e ler a Bíblia é o básico que a gente faz. Isso não é o que faz uma pessoa ser melhor que a outra, jamais. Isso é o básico. Quando eu falo entrar mais em Deus, é você se esvaziar, é você tirar mais do que é seu, daquilo que está fazendo você ver uma vida, quem sabe no pecado, ou quem sabe no seu egoísmo, nas suas emoções, tirar isso de dentro de você, olhar para dentro de você, refletir o que tem feito você não ser completamente voltado para as coisas de Deus, e aí você deixar Deus entrar. Isso é se encher, isso é você entrar mais em Deus, deixar Ele entrar em você. Vamos viver uma vida de adoração, vamos viver uma vida completa em Deus a cada dia, e Deus te abençoe, que nós possamos aprender a cada dia a viver uma vida de renúncia e adoração completa a Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Vamos lá. Deus abençoe.